Está no ar, Sons e Histórias. E aí galera, eu sou Daniel Queiroz. Sou Raildo Vasconcelos. Nós estamos aqui para gravar o 5º episódio do Sons e História. Vamos voltar hoje ao ano de 1975. 1975 vai sair de lá dos anos 50. 50, Vamos para 1975 com o disco do Terço, Criaturas da Noite, um clássico do rock progressivo. Há quem considere até o melhor álbum de rock progressivo já produzido no Brasil, né? Mas espera aí, pô, você já tá adiantando tudo, mas a gente nem se apresentou, nem disse de onde veio, nem disse nada. Bom, a gente vai primeiro agradecer aí a galera, isso. Pelas curtidas lá do vídeo, comentários e visualizações e deixar mais uma vez aí o recado do Instagram, né? Exatamente. Acompanha a gente lá no Instagram, no arroba Sons e Isto aí. E dizer o seguinte, o nosso programa ele vai ao ar todo domingo na rádio web Internova. Então você pode baixar o aplicativo e ouvir o programa através da rádio. Aqueles que estão ouvindo através da rádio podem também encontrar esse episódio e os outros no YouTube. Mas vamos lá para o ano de 1975. Que fatos aí, Raio, você traz do ano de 75? O ano de 75 ele vai ser um ano calmo, né? Mas assim... É o ano que começa os movimentos pro anistia. Pro anistia, tem um movimento feminista, lança um manifesto pro anistia, né? E tem um fato lamentável desse período, que é a morte do jornalista Vladimir Herzog. Eu acho que alguns que estudam essa fase da história brasileira consideram que esse é o ponto... que decisivo para começar o declínio do regime militar. E aí o Terço lança esse disco que vai ser um marco aí, né? Se nós formos voltar um pouco, né, o Terço, a banda carioca que foi formada com o Jorge Amiden, Vinícius Cantuária e o Sérgio Rindes, né? Ou Sérgio Raides, como alguns chamam. Digamos assim que eles circularam pelo esse circuito dos festivais e eles tinham uma pegada mais folk, meio MPB também, né? Mas isso, como o Sérgio Raides fala nas entrevistas dele, isso era também uma coisa que era muito influenciada pelo Jorge Amiden, né? Que gostava dessa coisa do folk, dessa situação. O Jorge Amiden e o Sérgio Rhindes, eles praticamente eram as lideranças da banda, né? O Jorge Amiden tem a tritarra, né? Que é a guitarra que ela tinha três braços. 3 braços, um com 12 cordas, um com 6 cordas e um com 4 cordas. Na afinação de violino e tocava com arco, né? Era a formação ali do que viria a ser o Terço de fato e que depois viria também desembocar numa banda que também não deixa nada a dever ao Terço, que vai ser o Karma, né? Karma, que inclusive pode ser também um dos temas de um futuro programa, né? Um disco clássico também da música brasileira, só que é uma coisa também que ninguém fala. Né? Um disco que ficou esquecido durante muito tempo. Recebeu, melhor dizendo, uma edição luxuosa né? Pela Livraria Cultura, né? Com um aval do Charles Gavin. O Terço participou dos festivais, o 4º Festival Internacional da Canção, com a música Tributo ao Sorriso, chegaram numa boa colocação. Interessante que esse festival é aquele que quem ganhou foi o Tony Tornado com a BR3. Nesse festival participou também o Som Imaginário com a Feira Moderna. Essa música do Feira Moderna é a primeira versão, foi gravada antes do Beto Guedes gravar. Sim. E quem canta nessa música é o Zé Rodrigues. E o Terço participou desse circuito de festivais, né? Não só esse da Globo, como festivais universitários. E o Sérgio Raides, nesse momento, ele não era um guitarrista, né? Ele era o baixista. Isso. Né? E o baixo que ele tocava era como um violoncelo. Esse baixo celo dele vai ser comprado depois pelo Rogério Duprá. E tem várias fotos que aparece o Rogério Duprá tocando esse baixo celo comprado do Sérgio Raides. Inclusive, eles participam do Festival Universitário de Belo Horizonte, defendem a música Foi um Sonho, de Flávio Alterosas, que mais tarde veio ser conhecido como Flávio Venturini, né? E outro cara importante nesse primeiro momento do Terço vai ser o Vinícius Cantuária. Essa música depois vai fazer muito sucesso tocando e compondo com o Caetano.
participa da banda O Outro Lado da Terra, né? Inclusive essa música que ele participou, essa música do Flávio Venturini, que eles defenderam no Festival Universitário de Belo Horizonte, a revista Amiga, de 28 de julho de 70, descreveu a música como um samba em prelúdio, como se fosse uma música parecida com aquela música Samba em Prelúdio que o Vinícius gravou, né? Curioso porque é um MPB de uma banda que não veio ser conhecida dessa forma, né? Porque assim, quando você pega a entrevista do Sérgio Hades, que é o que mais fala sobre a banda, porque é o cara que vai levar o nome da banda por toda a vida, né? E tem a história de que o Sérgio Hades rouba o nome da banda do Jorge Amiden, tem, né? Tem duas versões, né? Tem a versão que o nome surgiu, o Sérgio Hades conta que foi eles tinham o nome Os Libertos. E depois Santíssima Trindade, um sagrado não sei o que, alguma coisa assim do tipo, e os caras falam que foi uma amiga, umas publicitárias, né? Que deu esse nome, porque os caras eram cabeludos, pareciam com os apóstolos. O apelido do Sérgio Hades era Jesus, né? Só que existe uma coisa, o Jorge Amiden disse que foi ele que... O Jorge Amiden conta que um padre amigo dele reclamou do nome Santíssima Trindade e sugeriu o terço, né? Um padre amigo. E ele adotou o terço. Fica aí no ar essas duas versões. Duas versões. E aí fica aquela história que quando o Sérgio Hades e o Jorge Amiden quase caíram no tapa no estúdio, chegaram a via de fato, o Jorge Amiden correu e foi dizer, vou registrar o nome da banda. O Sérgio Hades foi lá e registrou, e o Jorge Amiden até um certo tempo dizia que o Sérgio Hades tinha roubado o nome da banda. O Jorge Amiden, o pai dele era deputado, né? Depois foi caçado pelo AI-5, inclusive isso se atribui a uma série de problemas que o Jorge Amiden teve, né? Então a banda no seu começo foi uma coisa turbulenta até chegar ao que viria a ser o terço. E outra coisa, passou por diversas formações. E participações, né? O próprio terço mesmo participa do disco Nunca, o Saia Rodrigues de Guarabira, né? Isso já foi depois, porque antes o Sérgio Hades tocou com o Ivan Lins. Não, o Sérgio Hades ele saiu do terço. Ele, apesar de ser o dono do terço, ele saiu do terço. Ele ficou com o nome do terço, mas o terço deixou de existir por um breve momento. Ele saiu. Aí ele foi tocar com o Ivan Lins. Com o Ivan Lins, com o Jorge Benjó, com o Walter Franco, o Marcos Vale. Ele tocou com o Marcos Vale, passou tocando com o Marcos Vale. Então, depois ele volta para o terço. Ele reformula o terço já com o César de Mercedes, né? Que faz aí, já entra o segundo disco. Então, assim, o terço ele passa por diversas formações, né? A clássica que chega é essa formação clássica, com o Magrão, o Sérgio Hades, o Flávio Venturini e o Moreno. O Flávio Venturini, que a primeira banda dele é o terço, né? E ele chega no terço com essa influência do rock progressivo, com essa influência da música de Minas Gerais. Ele foi indicado para tocar com o terço, aí vem duas versões aí também, cada um diz uma coisa. O Milton Nascimento indicou, sem conhecer o Flávio Venturini, indicou o Flávio Venturini pro terço, né? E uma outra versão é que o Flávio Venturini conheceu os caras do terço quando foram gravar o disco do Sai Guarabira. Mas ele conheceu, mas ele defendeu já uma música do Flávio. Sim, mas isso foi muito antes. Os caras já tinham esquecido e não lembravam mais quem era aquele cara. Exatamente. O Flávio Venturini. Depois é que os caras reconheceram o Flávio Venturini quando foram tocar, e os caras disseram que num intervalo do disco do Sai Guarabira, os caras começaram a ensaiar o terço e convidaram o Flávio Venturini para participar do terço, né? Porque o núcleo do terço, que era o Magrão, o Moreno e o Sérgio Hades, os caras já se conheciam. O Magrão foi roadie da formação anterior do terço e tocava com o Moreno numa banda chamada Faia, que era uma banda também bem conceituada na época, que vai acompanhar o Zé Rodrigues na gravação de Casa no Campo. E era uma banda que acompanhava, era a banda de apoio do Sá Rodrigues e Guarabira, quando o Sá ia fazer a turnê. Repare como uma coisa era, o Magrão participa da gravação do Nunca, do Sai Guarabira, junto com o Sérgio Rins. E participa do disco Passado, Presente e Futuro, do Sá Rodrigues e Guarabira, do Terra e do Pirão de Peixe. Que diga-se de passagem, bons discos, né? Não, aqui só tem clássico, né? Então, assim, os caras tinham essa coisa. E o Flávio Venturini é o cara que toca no teclado no disco do Beto Guedes, no Página do Relâmpago. Mas só que a Página do Relâmpago já é depois, né? Ele vai tocar. Né? Então, assim, os caras não estavam de brincadeira. A banda já tinha um histórico de acompanhamento. Interessante que eles se juntaram e tiveram uma ideia diferente, de gravar o disco e vender o disco para uma gravadora, né?
Aí eles gravaram esse disco no estúdio do Rogério do Prá, que era um estúdio de single. Estúdio Pauta. O Estúdio Pauta, que depois vai virar o Vice-Versa. O Estúdio Pauta, cara, foi o segundo estúdio do Brasil com 16 canais. 16 canais. Era o top de linha, pra você ter ideia, a música Casa no Campo foi gravada em dois ou foi 4 canais? 4 canais. 4 canais. E depois eles já tinham esse com 16 canais. Então os caras fizeram a festa. Eles também foram assim, um objeto de experimentação do estúdio, né? Sim. Mas o Magrão conta que chegou no estúdio, o estúdio já tava beleza, tudo ensaiavam lá. E assim, o Terço, ele vai ter um grande diferencial das outras bandas, né? Eram os caras que tiveram um estúdio top de linha pra ensaiar. A gravação foi diferenciada, não é à toa que até hoje, quando você escuta o disco do sonoridade, a sonoridade muito boa, muito diferente dos outros. Se você pegar um outro disco daquela época, você sente um abafado, uma coisa boa, mas que ainda deixou a desejar do que se fazia na época. De fato, o disco é muito bem gravado. O Terço, ele muito diferente do que viria dos outros na época. Uma coisa que se fala muito é que no Brasil não se sabe. Se não sabe hoje, antes era que não sabia e não sabia gravar rock, né? Então era como a Rita Lee dizia, roqueiro no Brasil tem cara de bandido, pô, e você tinha que fazer na raça, né? O Rogério do Prá, que produz o disco, né? A parte orquestral é toda do Rogério do Prá. Nem se alongar aqui pra falar do Rogério do Prá. O mestre, né, dos anos 60. Aí eles pegaram esse material, levaram para as gravadoras se negaram sobre as alegações de que o rock não é comercial, não é vendável. E eles procuraram o empresário Mário Bonfiglio, né? Bonfiglio, que já conhecia o Terço e... Vai botar o cara debaixo das asas, Exatamente. Né? Vai trabalhar os caras. E conseguiu shows. O Mário Bonfiglio trabalhou também depois com o pessoal do Ceará. Sim. Né? Um cara que já transitava e conhecia muita gente nesse... E assim, joga o Terço num selo, né? Numa gravadora, Copacabana, que era voltada para a música... popularesca. Popular, romântica, né? Eu não vou dizer brega, porque brega pra mim não entra no meu conceito, que aquela música não é brega. A música popular, romântica, né? Música romântica. Popular ou popularesca, como queira chamar. Joga os caras numa... Quem gravava na Copacabana foi Chitãozinho Chororó, Calbi Peixoto. Sim. Da o próprio Raul depois vai participar. O próprio Raul, né? Participa depois da Copacabana, né? Copacabana. Inclusive, eles ficaram surpresos da Copacabana ter aceitado o disco, né? Mas os caras aceitam o texto porque tinha um cara... Um argentino. Sam, né? E os caras dizem que esse cara, ele tinha todo... o know-how do rock argentino, né? Porque o rock argentino, na Argentina vai se ter uma valorização muito grande do rock nos anos 70, diferente daqui do Brasil, né? E você vai ter altas bandas, você vai ter altos instrumentistas dentro do rock da Argentina. Talvez pelo fato de a Argentina ser considerada a Europa... brasileira. Não, a Europa brasileira não, pô. É a Europa da América do Sul. Mas a Europa brasileira, eu tô tirando onda porque o Ronald Reagan, quando chegou no Brasil... chamou a Argentina chamou a capital do Brasil de Buenos Aires, né? Então assim tem essa coisa, né? Essa coisa europeia, né? No DNA argentino lá. E assim, e tem essa coisa, essa valorização do rock, né, na Argentina. Então esses caras que vieram pro Brasil têm essa visão. Então os caras vão lá e pegam o texto e mandam ver no texto. E aí o texto vai pro topo. Inclusive a produção gráfica, né, Dudu? Você pode ver capa dupla. A produção gráfica top, né, meu irmão? É outra história, né? Porque ali tá uma obra de arte naquela capa. Não, e outra coisa, a gravadora, ela bancou esse projeto gráfico, né? Botar uma capa dupla, uma foto de dentro muito bonita. Sim. Dos caras no palco, né? No Teatro Teresa Raquel. Não, e outra assim, porque a capa em si, ela é um quadro, né? É um quadro do Antônio Petkov, né? Dos irmãos Petkov, né? E o Petkov vai ser um dos caras ali nos anos 60 e 70, da arte psicodélica. Ele conta que foi a primeira vez que ele viu falar da palavra ecologia. Ecologia, né? E despertou nele aquele quadro que é uma sobreposição, né, de planos, né? E o texto tem essa pegada meio ecológica. Sim. Dessa coisa do folk, dessa coisa da natureza, criaturas da noite, queimada. Os caras tinham essa coisa voltada para essa coisa ecológica. Antes de se falar do questionamento ecológico, que só vai ser muito tempo depois, só vai 80, remeter, né, a essa situação. E assim, por incrível que pareça,
não sei se é ou não, mas eu acho essa capa muito parecida com a capa do disco do Renaissance. Você já me falou isso, né? Esses planos eu acho... Vamos deixar aí pra quem tá ouvindo fazer a comparação Você já tinha me dito isso muitas vezes. Eu acho parecida, mas assim, não tô dizendo que é plágio não, nem que o texto copiou, nada disso. Eu acho que é muito parecido, eu acho que é aquele lance do espírito do tempo, de tudo como tá convergindo dentro daquela. O interessante é que o texto é uma banda de progressivo. Os Mutantes, quando viraram progressivo, no Tudo Foi Feito Pelo Sol, o cara diz logo, tudo foi feito pelo Yes, né? Sim. O texto não, ele é um progressivo com uma identidade brasileira. Né? E assim, ele puxa pra um lado mais MPB, exatamente. Mas não é um disco de MPB, claro. Né? É um disco folk, mas assim, e progressivo, não influenciado, né? Por um folk tipo inglês ou norte-americano, mas sim por uma música, um folk brasileiro, pelo Sai Rodrigues Guarabira, depois chamado rock rural, né? Depois pelo Sai Guarabira. Não é à toa que grande parte, ou uma parte do disco, tem composições do Sá. Né? O Sá, ele participa muito escrevendo nas músicas do disco. Então tem muita participação. E também porque os caras estavam imbuídos daquele momento, porque os caras estavam gravando no mesmo momento em que o Sai Guarabira estavam fazendo isso. Outra curiosidade é que o César de Mercedes sai da banda, mas ele continua e ele participa como compositor e percussão também ele não era mais um membro é. oficial, mas ele participava estava transitando ali, né? O disco abre com a música Rei Amigo, né? Que eles já tocavam essa música nos shows, né? E era muito sucesso. Que essa música é tipo uma convocação, né? Rei Amigo, cante uma canção comigo, como se fosse uma convocação de celebração, né? Dessa juventude ali voltada para esse som que tá surgindo. Pra curtir aquele momento. Mas você fazendo uma outra leitura, você também vê uma convocação. Poderia ser interpretado como uma convocação. Eles tiveram esse medo, né? De ser interpretado dessa forma, a música ser censurada, processo, né? Mas na realidade a intenção, segundo eles mesmos falam, era uma questão de celebração. Vem Rei Amigo, canta essa canção. E que é uma música que destoa do disco. Totalmente. Né? Totalmente. Começa com... Ela tem uma pegada, um meio de Purple, né? Aquele tecladozinho meio de elevada da guitarra com e destoa totalmente do disco. Acho que todo mundo que ouve aquela música pela primeira vez tende a lembrar de Purple, Uriah Heep, né? E o teclado... O teclado ali que o Aventurinho tá fazendo bem John Lord, né? Condena mesmo, assim, primeiro. Né? E os caras achavam que ela ia destoar. Os caras pensavam... Não, ela destoa totalmente. E eles, digamos, cogitaram não colocá-la no disco por achar que ela destoava. Mas que é uma abertura... Uma abertura pancada, né, mesmo? Pancada. Depois o disco degringola pra uma outra coisa, mas a música... Que é do César de Mercedes, Rei Amigo, né? Aí vem Queimada, que é do Flávio Venturini, com César de Mercedes. Queimada... E que eu acho essa música, pra mim, é uma das melhores músicas do disco. É muito bonita, né? E ela tem essa questão do rock rural. Eu acho uma das melhores solo músicas. Em duetos. Interessante que Queimada, os caras contam, queriam recriar aquele lance, clima de violão em volta de uma fogueira, né? Essa música teve um clipe no Fantástico, né? Que os caras falam que foi tumultuado. Foi tumultuado porque botaram eles pra tocar numa casa, tocaram fogo na casa, os caras tiveram que sair, né? Não, assim, mas é uma música... Pra mim é uma das melhores músicas do disco. Né? Tanto é que quando o Terço volta, agora nos anos 2000, ele participa de alguns programas, faz um set acústico, eles tocam Queimada, né? Assim, eu acho uma música... fantástica essa música. Aí vem Pano de Fundo, que é do Sérgio Magrão e César de Mercedes. Esse Pano de Fundo, ela tem uma percussão e tem um solo bem no estilo Santana, né? Tem aquela coisa latina. Né? Depois vem Ponto Final, que é do Luiz Moreno, que é o baterista. Inclusive o Luiz Moreno, digamos assim, é uma figura de extrema importância no disco, que ele dá uma pegada. Por exemplo, a própria música Rei Amigo, a entrada dele ali, né? A bateria show de bola, né? O Luiz Moreno foi, na época, quando tava pra entrar no Terço, o Terço teve uma briga com o Raul pra ver quem levava. Sim, disputou com ele. Quem levava o Luiz Moreno. Quem levava o Luiz Moreno pra banda, né? Isso. Depois vem o Volte na Próxima Semana, que é do Sérgio Rins. Semana pra ver. Que essa música tem aquele Volte na Próxima Semana pra ver. Repete-se muito. E ela já tem um clima mais rock and roll do que o disco também. Mas assim, essa música, o rock no período do AI-5, dá pra se fazer uma leitura. Os caras dizem, volte na próxima semana pra ver como está a situação no país, a violência, a censura. Então assim, volte na próxima semana pra ver, né? Essa coisa, né?
Depois vem Criaturas da Noite, que é a música do Flávio Venturini e do César Mefez. É uma música que é a música, pra mim, a música clássica disco, né? Rapaz, essa música, o Flávio Venturini levou para os shows solo dele, né? Ele sempre toca Criaturas da Noite. Eu só queria que ele não tocasse com o 14 bis. Não, eu gosto do 14 bis, inclusive. Não, eu também gosto do 14 bis, agora sim. Inclusive, essa música Criaturas da Noite, ela já traz alguns elementos que seriam usados no 14 bis. A voz em falsete, com aquela segunda voz em alguns momentos. É a característica do Flávio Venturini. A harmonia, né? Até tipo no de disco harmonia. solo dele, no primeiro disco Nascente, solo dele, né? você vê muito essa linha, coisa, né? Eu acho essa música foda, velho. Essa música. Mas ele não tem Criaturas da Noite. é que ele não tem a pegada rock and roll que o texto tinha. Mas porque não tem essa proposta. Não tem essa proposta. essa situação. Mas aí é uma questão minha, pessoal. Essa música Criaturas da Noite, que é um clássico, inclusive o César Mercedes faz, que foi fazendo na casa e vendo os insetos, aí ele levou pra essa questão das Criaturas da Noite, voltada aos insetos que ficavam na casa. Agora a minha pergunta é, que criaturas da noite são essas, né? Eu acho que ele foi tem muita coisa. Eu acho essa música muito parecida com aquela música do Raul, o Água Viva. Eu conheço bem a fonte, né? E ele fala dessa coisa da noite, porque ainda é de noite no dia claro dessa noite. Eu acho muito parecida. Eu confesso a você que eu não vejo relação. Parecida. Depois vem o Jogo de Pedras, que também é mais um rock rural. E que tem uma coisa muito mineira ali. Muito mineira. Muito mineira, né? Uma coisa que você nota muito ali, a influência muito forte do Clube da Esquina. E ali é a música do Flávio Venturini e César Mercedes. E que depois iria participar, o Flávio Venturini iria participar do disco do Clube da Esquina 2. Em 78, né? Ele iria participar também. Assim, eu acho muito influenciado pelo rock mineiro ali, aquela coisa meio Lu Borges, meio Beto Guedes. Eu acho muito influenciado. Aí vem a música 1974, que pra mim, cara... É instrumental, né? Pra mim é o ponto alto do disco. E digo mais, pra mim é uma das melhores composições que o rock progressivo nacional já fez, cara. Essa música 1974, construção dela. Bicho, é aquela música que você ouve várias vezes, apesar dela ser longa, você não enjoa, você descobre. E a música é interessante porque ela tem vários suíte, momentos, né? Que é do Flávio Venturini, né? Quebra ali, tem umas quebradas assim, você pensa que vai pra uma coisa, mas ela vai pra outra. É muito interessante. Muito bem dividido, uma harmonia muito interessante. Eu acho interessante, cara, que o Flávio Venturini, outrora Flávio Alterosas, chegar numa banda de primeira e apresentar uma composição dessa. Mas também a influência do cara era foda, né? Yes, né? Gênesis, né? Principalmente o Gênesis. A tecladeira do Gênesis está todinha ali, velho. E olha que o Flávio Venturini não é um virtuoso do teclado, né? Mas sabe usar uma harmonia, né, bicho? Cara, é isso que eu tô dizendo. Eu não vejo tanta influência do Yes, do teclado do Rick Wakeman ou do Tony Kaye. Eu não vejo tanta essa influência, mas eu vejo uma influência total ali do teclado do Yes, velho, do Tony Banks, aquela coisa do... Se você pega ali a influência do Genesis ali no Tick of Tail e no anterior ele, o Lamb Days the Broadway e o Selling by the Pound, você vai ver a influência nítida ali da teclado do Flávio Venturini. Você vê assim, pô, os caras... tiveram influência, né? Mas quem não tem influência, né? Acho que se fizesse uma banda, Flávio Venturini e o Paulo Ricardo no vocal, a gente tinha um Gênesis brasileiro, porque Paulo Ricardo rouba o vocal todinho do Peter Gabriel. Rapaz, você colocou o Paulo Ricardo num patamar muito alto. Não, mas o cara rouba, pega o disco do Gênesis e veja o Peter Gabriel cantando, você vai pegar o Paulo Ricardo até fazendo o volume da voz, quer cantar igual, a puxada, como para, a falta de fôlego. Eu disse, porra, bicho, o cara quer ser o Peter Gabriel de qualquer jeito. E ele admite isso, o Paulo Ricardo admite isso, que a maior influência dele é o Peter Gabriel. Não tem como nada admitir. E até hoje, até cantando os bregão do Paulo Ricardo, ele tenta, quando ele faz, eu sei! Aí, porra, Peter Gabriel nunca faria um negócio desse. Interessante, cara, falando sobre acho que a gente faltou um pouco do Sérgio Magrão. O Sérgio Magrão é compositor da música Caçador de Mim. Poucas pessoas sabem, né? Que é a música que o 14 Bis gravou e depois o Milton Nascimento gravou. E o Magrão vai fazer parte do 14 Bis, né? Tanto o Magrão quanto o Flávio Venturini. São eles que vão montar 14 Bis, né? Porque o Flávio Venturini, ele tinha uma banda já com o Vermelho. Antes dele gravar, antes deles fazerem o 14 Bis. Ele tem uma banda com o Vermelho na época.
né? E depois eles lançam o disco Casa Encantada, e essa formação praticamente deixa de A existir, última né? formação é no Casa Encantada, né? Que aí, mais uma vez, você tem a influência do Sai Guarabira, que até regrava uma música, né, do Sai Guarabira no Casa Encantada, né? Que é também um disco altamente progressivo. Mas aí, você considera, como muitos consideram, o Criaturas da Noite o melhor disco de rock progressivo? É um disco bom, mas não, pra mim não é o melhor disco de rock progressivo. Ainda eu estou procurando o meu melhor disco de rock progressivo brasileiro. Porque assim, se a gente for falar assim, qual é a melhor banda? Bom, você tem um Terço, né? Você tem o Criaturas da Noite, o próprio Terço tem o Casa Encantada, que é um discão. Você tem o Morto Perpétuo, do Guilherme Arantes, que eu acho também um descasso. Você tem ali o Barca do Sol. Tem o Som Nosso de Cada Dia, o Snag, que é um disco escasso, né? Também, tá? Você tem o Caso das Máquinas, Lá de Maravilhas. Lá de Maravilhas, que é também outro disco. Descasso. Então, assim, e todos esses discos foi num Lançados curto período de tempo. Né? Todos esses caras foram lançados. Mas eu acho que em sucesso comercial, eu acho que Criaturas da Noite foi o que teve mais sucesso. Mas por uma questão de quê? Por uma questão da sonoridade. Mas veja bem, um sucesso comercial que não foi um grande sucesso, não, agora comparado com outros. Mas com né? outros foi um grande sucesso. Assim, mas por causa também da sonoridade, de uma coisa levada assim pela sonoridade do Clube da Esquina, do pessoal de Minas, tem uma pegada mais MPB. Então, assim, você sente esse diferencial das outras. Você não vê uma influência de MPB no Lado Maravilhas, no Snags do Som Nosso. Você não vê isso no som, Tudo Foi Feito Pelo Sol, nem no disco do Guilherme Arantes. Você tem uma pegada roqueira, progressiva, de fato. Nesse disco do Criaturas da Noite, do Terço, não. E eu acho isso uma grande qualidade, cara, porque Sim. Você trazer aquela questão antropofágica, Sim. né? De você pegar uma cultura, uma sonoridade, e você como se isso é uma questão até da Tropicália, Sim. né? Você digerir aquilo que é do outro. Mas é uma tese que eu tenho, que a gente fez isso antes da Inglaterra fazer a antropofagia, porque a Inglaterra vai fazer a antropofagia depois. Só que é uma auto-antropofagia também, né? A Inglaterra vai fazer essa antropofagia. É só você pegar o George Harrison, que vai buscar na Índia. Você vai pegar uma coisa lá, o folk inglês misturado com Sympathy for the Devil, né? Que é o batuque africano, né? Você vai pegar muito depois do que viria nos anos 70, você vai pegar a música folk inglesa, muito influenciada, o rock muito influenciado pelo folk. Né? A gente não vê isso muito nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele não tem uma cultura própria. Qual é a cultura dos Estados Unidos? Você não tem, é McDonald's. É o country, né? Mas tem um country. Não, né? mas o country já é uma outra coisa, já é uma derivação de uma outra coisa. O blues já é uma derivação de outra coisa. E que foram de culturas que vieram de lá. Não foi uma coisa que os americanos tomaram para si, como a gente fez de misturar elementos. O samba não é nosso, mas a gente foi lá e misturou com outra coisa. A Inglaterra vai fazer isso. Você vai ter essas bandas folks inglesas. O George Harrison vai pegar a música indiana, misturar com rock inglês. Você vai criar uma outra coisa. É por isso que a gente tem essa levada do rock progressivo, que é uma outra coisa. O nosso rock progressivo é totalmente diferente do rock progressivo inglês. Sem dúvida. Né? Então é uma outra coisa, né? Beleza, galera. Valeu aí. Valeu. Falamos sobre o Terço. Um abraço. Até a próxima.